Dia, turma do 8º ano, professora Lani, professora de História. A nossa aula de hoje são os movimentos revolucionários do século XIX. Nos movimentos revolucionários de 1820, 1830 e 1848, o nacionalismo reforçado pela Revolução Francesa também se fez presente no plano das ideias. Em nome das liberdades conquistadas no contexto da Era das Revoluções, esses movimentos anularam as possibilidades de sobrevivência do antigo regime e as tentativas para restaurá-lo em vários países. Liberalismo econômico e revoluções de 1820, 1830 e 1848. Em 1814, sob a liderança dos governos da Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, foi organizado o Congresso de Viena. As primeiras reuniões de trabalho ocorreram nesse mesmo ano, mas foi em 1815 que as mais importantes decisões foram tomadas por líderes políticos europeus ali reunidos. O objetivo maior do Congresso foi redefinir a ordem geopolítica europeia, profundamente afetada pelas guerras da Revolução Francesa e do período napoleônico. O Congresso refletiu o espírito antiliberal e antirrevolucionário da Europa absolutista. Apesar do importante papel desempenhado pelos líderes ingleses, é importante lembrar que na Inglaterra vigorava um regime monárquico parlamentar desde o século XVII. Em movimentos revolucionários de 1820. Em 1820, explodiram revoluções de caráter nacional e liberal em diversas regiões da Europa, como Espanha, Nápoles, Grécia e Portugal. Essa foi a primeira das ondas revolucionárias que abalaria a Europa naquele período. O movimento revolucionário na Grécia, iniciado em 1821, levou à independência grega, antes submetida ao Império Otomano, proclamada no ano seguinte. Já os movimentos revolucionários na Espanha e em Portugal tiveram forte repercussão na América, estimulando a emancipação política das colônias espanholas e portuguesas. Os séculos das revoluções. Para alguns historiadores, o século XIX é considerado o século das revoluções. É o que analisa René Rémond no trecho a seguir. Esse século, por direito, pode ser chamado o século das revoluções, porque nenhum até agora foi tão fértil em levantes, insurreições, guerras civis, ora vitoriosas, ora esmagadoras. Essas revoluções têm como pontos comuns o fato de quase todas serem dirigidas contra a ordem estabelecida, regime político, ordem social, às vezes domínio estrangeiro. Quase todas feitas em favor da liberdade, da democracia político-social, da independência ou unidades nacionais. Movimentos revolucionários de 1830 e 1848. Em seguida, na França, assinala-se a Revolução de 1830, no qual o rei Carlos X, ao tentar restaurar o absolutismo e eliminar as grandes conquistas da Revolução Francesa, liberdade de imprensa, divisão dos poderes, representação política, mesmo que limitada pelo sufrágio censitário, etc., foi deposto por um movimento liderado por liberais e republicanos. A Revolução de 1830, na França, influenciou outros eventos de caráter liberal na Europa, como a independência da Bélgica com apoio inglês, que havia sido anexada à Holanda ao contexto restaurador do Congresso de Viena,
A tentativa do governo da Polônia de libertar-se do domínio russo e as revoltas na Península Itálica. A Itália ainda não era um Estado nacional. Para afastar a influência do governo da Áustria, estas últimas revoltas foram reprimidas com violência. Movimentos revolucionários de 1830 e 1848. Na França ocorreu em 1848 a queda do rei Luís Felipe, que havia assumido o poder após a Revolução de 1830. No contexto do movimento revolucionário francês de 1848, proclamava-se a Segunda República na França, de breve duração. Posteriormente, com o apoio do exército e da burguesia, o presidente eleito Luís Bonaparte desferiu em 1851 um golpe de Estado e instituiu o Segundo Império, se autoproclamando Napoleão III. De maneira geral, todos esses movimentos foram duramente reprimidos pelas forças conservadoras que estavam no poder. Economia política ou liberalismo econômico. Na passagem do século XVIII, as maneiras de viver e de pensar na Europa Ocidental estavam em processo de rápida transformação. A produção capitalista, depois de um longo período de transição, iniciado com a crise do feudalismo, século XIV, consolidava-se em alguns países, pioneiramente na Inglaterra, a partir da Revolução Industrial. Nesse panorama histórico surgiram as primeiras teorias econômicas que se convencionou chamar de economia política ou liberalismo econômico, tendo como princípio o liberalismo. Podemos caracterizá-la como uma corrente de pensamento econômico que refletia as expectativas e as aspirações de nova ordem burguesa, individualista e capitalista. As bases do liberalismo econômico eram a propriedade privada, o individualismo econômico, a liberdade de comércio, de produção e de controle de trabalho. Deixai fazer, deixai passar. Nos planos filosófico, político, social e religioso, o antigo regime foi questionado pelos iluministas. Já o mercantilismo, conjunto de práticas econômicas dos estados absolutistas, foi questionado teoricamente pelos chamados economistas. Foram eles que, muito tempo depois, deram o nome de mercantilismo às práticas econômicas da época moderna para considerá-las antinaturais e por perceberem que o comércio se tornara a atividade econômica mais significativa do período. Esses teóricos passaram a ser chamados de fisiocratas ou agrarianistas em um segundo momento. Os economistas eram radicalmente contrários a qualquer intervenção estatal na economia, uma vez que, fundamentados do racionalismo, concebiam e defendiam. Os economistas concebiam e defendiam a existência de leis naturais que regiam a dinâmica da economia, a liberdade de mercado, o individualismo econômico, a livre concorrência, a liberdade do contrato entre as partes, a livre iniciativa, a liberdade de contrato entre capital e trabalho com base na livre negociação entre as partes e não mais subordinada pelos regulamentos das antigas corporações de ofício, por exemplo. O principal teórico dessa corrente que elaborou fundamentos da ciência econômica foi o médico francês François Quesnay. Ele expôs seu pensamento na obra Quadro Econômico, publicada pela primeira vez em 1758. Quesnay também contribuiu com vários verbetes da enciclopédia. A fonte da riqueza na concepção de Adam Smith. Em 1776, Adam Smith
publicou sua mais importante obra, A Riqueza das Nações, investigação sobre sua natureza e suas causas. Partindo também da crítica aos mercantilistas, Adam Smith percebeu que os recursos naturais não eram a principal fonte de riqueza de uma nação, como pensavam os fisiocratas. Um dos aspectos do capitalismo estudado e analisado por Adam Smith foi a divisão e a especialização do trabalho. De acordo com seus estudos, essa divisão era capaz de proporcionar um grande aumento da produtividade. Outros representantes da escola clássica ou a escola de Manchester. Thomas Robert Malthus, preocupado com os problemas gerados pela explosão demográfica, elaborou a teoria da população em sua obra Ensaio sobre os princípios de população que afetam o desenvolvimento da sociedade. Jean-Baptiste, em seu tratado da economia política, chamou a atenção para o fato de que os lucros do empresário, nesse caso entendido como um intermediário, ultrapassam os lucros do capitalista ou do proprietário de terras. Foi responsável pela introdução do pensamento da escola clássica na França. David Ricardo publicou em 1817 a obra Princípios de Economia Política e Tributária, na qual explica como ocorre a distribuição de renda e apresenta 3 fatores que têm enorme influência na economia: salário, lucro e renda de terra. Em sua teoria de valor do trabalho, defendeu de que o custo da produção social, em última instância, determina o valor dos bens, mercadorias produzidos. Stuart Mill entendia ser necessário a distribuição equilibrada dos benefícios decorrentes da economia liberal. Escreveu a obra Princípios de Economia Política, considerada por muitos estudiosos a síntese da escola clássica. Bem, liberalismo econômico e revoluções 1820, 1830 e 1848. Esse é o capítulo 5 do livro de vocês, Liberalismo Econômico e Revoluções 1820, 1830 e 1848, páginas 106 a 112. Vocês vão resolver as 5 questões propostas ao final do vídeo. As 5 questões. Cite os países que organizaram em 1814 o Congresso de Viena. Segunda, qual o maior objetivo do Congresso de Viena? Terceira, explique o movimento revolucionário de 1820. Quarta, por que o século XIX é considerado século das revoluções? Quinta e última, descreva o que aconteceu na França em 1830 e 1848.